A paz, meus irmãos, estamos de volta para darmos continuidade nesse estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo 31, que vai falar sobre a fuga de Jacó com sua família de Padã-Arã rumo a Berseba, de onde o Jacó havia saído fugindo de Esaú, seu irmão. Eu vou ler apenas os versículos do 1 ao 5 desse capítulo 31, tá bom? Diz assim: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Bom, como sempre, nós vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo anterior, antes de entrarmos nesse capítulo de hoje, tá bom? É importante fazermos esse retrocesso para que possamos nos situar no estudo, né? Principalmente aqueles que não assistiram o vídeo anterior, e também para que os capítulos não fiquem tipos remendados, né? Com sinais de ruptura entre um e outro capítulo, já que o livro de Gênesis narra a história dos patriarcas dessa forma, em sequência. Então, no capítulo anterior, o de número 30, nós vimos a rivalidade entre Raquel e Lia, em quem gerava mais filhos ao Jacó, de onde nasceram os representantes das 12 tribos de Israel, com a exceção do Benjamim, que vai nascer no capítulo 35, mas com o nascimento de uma filha chamada Diná, a única filha de Jacó. Irmãos, deixa eu só fazer uma observação importante aqui. O Dan, o filho de Jacó com a Bila, a serva de Raquel, não fará parte das 12 tribos, tá? Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículos 4 ao 8, você vê isso. Dos 144 mil selados mencionados por João, tinha 12 mil de cada tribo de Israel: Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Dan não aparece nessa lista. A Bíblia não dá explicação direta sobre o porquê, mas há indícios de que seja porque a tribo de Dan foi associada à idolatria. Isso está lá em Juízes, capítulo 18, versículos 30 e 31, e também no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 28 ao 30, onde você vê o rei Jeroboão colocando um bezerro de ouro em Dan para o povo de Israel se corromper, levando assim Dan a ser conhecida como a tribo apóstata. O próprio pai, né, o Jacó, ao distribuir as bênçãos para os seus filhos antes de morrer, profetizou que Dan seria como uma serpente, né, uma víbora traiçoeira pelo caminho. Não que a tribo de Dan seria esquecida definitivamente por Deus, né? Porque Ezequiel, no capítulo 48, versículos 1 e 2 do seu livro, ao descrever as repartições das tribos de Israel no reino milenar, ele volta a citar a tribo de Dan, né? Isso mostra a misericórdia de Deus para com o seu povo, né? Conforme Lamentações, capítulo 3, versículo 31, que diz que o Senhor não rejeitará para sempre. E também no Salmos 103, versículo 9, e o 30, versículo 5, que diz que a ira de Deus dura um só momento. A tribo de Dan foi excluída apenas simbolicamente e como instituição, mas não seria esquecida por Deus. Em contrapartida, a tribo de José, apesar de ser citada entre os 144 mil do Apocalipse, não é mencionada no decorrer da história de Israel, né? Então, no lugar de Dan e José, entraram as tribos de Efraim e Manassés, os dois netos de Jacó, os filhos de José. Passados os 14 anos que Jacó trabalhou por Raquel, ele tentou voltar para sua terra, mas o Labão, persuadindo Jacó, porque estava lucrando muito com a mão de obra dele, o impediu de voltar, né? Jacó, então, fez um trato com o Labão de trabalhar para ele mais 6 anos, recebendo um salário, que seria as cabras listradas e malhadas e as ovelhas morenas que nascessem do rebanho de Labão. Em sonhos, Deus deu a Jacó a estratégia de descascar varas verdes de álamo, aveleira, castanheiro, e colocar no bebedouro diante do rebanho de Labão. E assim, por um milagre divino,
eles procriavam listrados e malhados, né? Interessante que quando Labão falava que o salário do Jacó seria os salpicados, só nascia salpicados, né? Quando ele dizia que seriam os malhados, só nascia malhados. E quando ele dizia que seriam os manchados, só nascia manchados. Justamente porque Deus estava nesse negócio, né? Isso aconteceu, irmãos, por 10 vezes. E assim o Jacó foi se enriquecendo, prosperando e aumentando grandemente o seu rebanho. E aqui, irmãos, é bom a gente observar que se isso vinha de Deus, o Jacó não estava enganando o Labão, né? Se você parar para pensar bem mesmo, o Jacó só enganou o seu pai Isaac, né? Só enganou como se fosse pouco, né? Mas o fato é que o Esaú e o Labão, ele não enganou. Ele apenas agiu com astúcia. Devido a essa prosperidade do Jacó, no versículo 1 do texto que lemos, no capítulo 31, o Jacó ouve seus cunhados, os filhos de Labão, acusarem ele, dizendo que ele havia furtado todo o rebanho do Labão. Impressionante, né? Enquanto Jacó não tinha nada e trabalhava que nem doido, conforme ele mesmo diz nos versículos 38 ao 40, 20 anos debaixo do calor escaldante do dia e da geada intensa da noite, pagando do próprio bolso as ovelhas que eram roubadas, se esforçando para que nenhuma cria fosse perdida ou abortada, né? Ou seja, enquanto Jacó se matava de trabalhar, ninguém falava nada, né? Ninguém se incomodava. Só foi Deus prosperar ele que começaram os burburinhos, os falatórios, e qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, né? Enquanto o crente está estudando e trabalhando para conquistar algo, fazendo suas economias, ninguém fala nada. É só ele aparecer com um carro novo, pronto. Começam as más conversações, né? Sei não. Onde ele arrumou dinheiro, né? Deve ser dinheiro desonesto. Não é assim, irmãos? O fato é que, devido aos falatórios dos cunhados de Jacó, o jeito que o Labão olhava para o Jacó já não era mais o mesmo de antes, né? E somado a tudo isso, Deus ainda disse para o Jacó em sonhos que ele deveria voltar para sua terra. Então Jacó chamou suas duas esposas, a Lia e a Raquel, explicou para elas o que estava acontecendo e elas prontamente apoiaram e propuseram seguir o Jacó, porque elas também perceberam que o pai tratava elas como estranhas, né? Não deixando elas nem ver a cor do dinheiro que o Labão lucrou com a mão de obra do Jacó, que, segundo o costume da época, elas teriam direito a uma porcentagem do dote, né? O Jacó então pegou tudo que era seu, esposas, filhos, gados, e saiu de fininho, já que o seu sogro havia se ausentado por 3 dias. Quando Labão chegou e ficou sabendo que o Jacó deu no pé, na hora ele chamou seus irmãos e partiram atrás de Jacó. E uma semana depois conseguiu alcançá-los na montanha de Gileade, né? Só que durante a perseguição, Deus havia aparecido em sonhos ao Labão e dito a ele, né? Não fales com o Jacó, nem bem e nem mal. Sabe o que isso me faz lembrar, irmãos? Do povo de Israel, quando saiu do Egito depois de ter sido escravizado por Faraó durante 400 anos, com trabalhos pesados. Ao saírem do Egito, Deus deu graça aos filhos de Israel diante dos egípcios e eles deram muito ouro e prata para o povo como uma espécie de indenização trabalhista pelos 400 anos de trabalho em dupla função, né? Além de fazerem os tijolos, eles tinham que colher a palha, que era a matéria-prima, para fazer os tijolos. E é sobre isso que Deus se refere ao dizer para o Labão: não fales bem nem mal a Jacó. Ou seja, deixa tudo como está, é justo tudo o que está acontecendo. Nem ele te deve nada e nem você deve mais nada a ele. Quantos hoje que vivem a mesma situação, né? Trabalha e não recebe horas extras quando faz, fazem dupla função sem receber um centavo a mais, e aí a pessoa pede para ser mandada embora e o chefe não manda, né? Porque ele está explorando o funcionário. Então, meus irmãos, se alguém estiver passando por essa situação, clama a Deus, né? Deus abençoou o povo de Israel quando o povo clamou a ele. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, né? Comigo e com você não é diferente, meu irmão. Deus disse, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que coisa, né, irmãos? Se o Labão estava reconhecendo que ele era abençoado por Deus devido ao Jacó,
Porque ao invés de ficar pendurado no Jacó, ele não se converteu de verdade, para ser abençoado diretamente pela fonte que é Deus e não através de terceiros, né? E isso acontece muito nos nossos dias também. Tem muitas pessoas que não querem buscar o Deus das bênçãos, mas apenas as bênçãos de Deus e vivendo de carona, né? Sem compromisso com Deus, grudado num crente abençoado. Porque isso acontece, irmãos. As bênçãos de um crente alcançam também todos que estão ao seu redor, né? Só que isso se refere apenas às coisas desta vida, não à salvação. E do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outro ponto que me chamou a atenção foi o fato do Labão alcançar o Jacó, mesmo ele estando à frente 3 dias de vantagem. Claro que com uma comitiva enorme de pessoas e rebanhos, como o Jacó estava, aos poucos a vantagem ia diminuindo mesmo, né? Isso é óbvio. Mas o que me chama a atenção é que aconteceu o mesmo no deserto e no Mar Vermelho, né? Uma comitiva de aproximadamente 3 milhões de pessoas, contando que os 600 mil homens que a Bíblia descreve tenham esposas e filhos, né? 3 milhões de pessoas fugindo de Faraó e seus cavaleiros, mas Deus não permitiu que Faraó os alcançasse, né? A explicação é que Deus permitiu que o Labão alcançasse Jacó com um propósito, né? Qual que era o propósito de Deus? Pôr tudo a limpo. Irmão, se o crente está com a razão, se o crente não deve nada a ninguém, ele não deve fugir como se estivesse errado, né? Ele deve andar de cabeça erguida. O sábio Salomão disse que há tempo para tudo, né? Tempo de se calar, tempo de fugir, mas há tempo de meter a boca no trombone também, né? Claro, o crente deve reivindicar seus direitos, sim, mas vigiando nas palavras, né? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas, como dizia o saudoso pastor Carlos Apolinário, crente não é bobo, né? Se fosse bobo, ele não seria crente. O Jacó, então, perdeu a paciência quando Labão descaradamente disse que tudo que o Jacó tinha pertencia a ele. Irmãos, olha o que o Labão disse nos versículos 26 ao 28. Que é isso, Jacó? Você levou minhas filhas como escravas e ameaçadas pela espada? Irmão, olha que mentira. Quem que suporta ouvir isso? Depois ele continua, né? Jacó, por que que você não esperou eu chegar? Eu ia com alegria e cânticos deixar você ir, mas você não deixou nem eu beijar os meus netos. Me engana que eu gosto, né? Mas enfim, o Labão, que de besta não tenha nada, né? Ele usou de sabedoria, porque Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Labão, ele temeu a Deus. No versículo 29 ele diz, né? Eu poderia te fazer muito mal, Jacó. Só não vou fazer porque o teu Deus me apareceu em sonhos ontem à noite. Isso aconteceu com a mulher de Pilatos também, né? Ela alertou o seu marido para não mexer com o justo Jesus, porque em um sonho ela muito sofria por causa dele. Que maravilha, né, irmãos? Deus peleja pelo seu povo, Deus peleja pelos seus filhos e muitas vezes sem eles saberem, né? Isso acontece comigo e com você também que está me ouvindo. Quantas vezes Deus tem nos livrado sem fazermos a mínima ideia do que estão tramando contra nós, né? Aconteceu com o povo judeu na época da rainha Esther e do Mardoqueu, né? Deus tirou o sono do rei para punir o malvado Amã e honrar o judeu Mardoqueu, enquanto ele dormia tranquilamente na porta do palácio, sem saber de nada o que estavam tramando contra ele. Também com o povo de Israel, né? No segundo livro dos Reis, capítulo 6, quando o rei Ciro armava ciladas contra o povo de Deus, o Senhor revelava ao profeta Eliseu e o povo evitava de passar onde os inimigos estavam acampados, né? Parece que não, irmãos, mas Deus está vendo tudo que tramam contra nós, né? Todas as injustiças que fazem contra nós. Deus disse em sonhos para o Jacó, aí no versículo 12, tenho visto tudo que o Labão te fez. Irmãos, eu tenho dito aqui que a onisciência e onipresença de Deus é boa para os justos e honestos, né? Mas ruim para os que querem viver na injustiça e desonestidade, né? Porque cedo ou tarde para nós, né? Porque para Deus é o tempo certo. Então, no tempo certo, Deus há de fazer justiça, né? Por isso que devemos sempre ser gratos a Deus, né? Não só pelos livramentos que vemos, mas também pelos que não vemos. Mas o Jacó desabafou mesmo foi quando Labão disse que o seu ídolo havia sido furtado e ele começou a vasculhar as coisas do Jacó e da sua família procurando pela estátua, né?
Como quem não deve não teme, o Jacó precipitadamente, né, falou para o Labão: se alguém pegou a sua estátua, que esse alguém morra. Irmãos, você nunca deve responder pelos outros, né? Porque a decepção pode ser grande. A amada do Jacó, a Raquel, havia furtado os ídolos do seu pai, escondido debaixo da sela do cavalo, né? Ela não quis se levantar para que procurassem, alegando estar nos dias do costume das mulheres, né? E aqui, irmãos, tem outro ensino para nós também, né? É comum, quando Deus nos tira do mundo e nos leva para a sua presença, haver em nós ainda alguns resquícios do mundo, né? A santificação é um processo progressivo, né? Ela se dá aos poucos. Mas ainda que ninguém ache, né? Como o Labão não achou o seu ídolo, ainda que ninguém ache, se houver algum ídolo escondido no nosso coração, Deus sabe que ele está ali e vai promover situações para que ele seja tirado, né? Foi assim com aquele jovem religioso de Lucas, capítulo 18, que se considerava impecável, mas ele estava diante do Deus onisciente, o Senhor Jesus, que com os seus olhos como chama de fogo e sua visão de raio-x detectou uma avareza, um apego ao dinheiro no coração dele. E com relação a Raquel, não seria dessa vez que ela seria desmascarada, né? Mas lá na frente, Deus vai revelar ao Jacó que há ídolos no meio da sua família e eles devem ser deixados para trás, né? Irmãos, fazer parte de uma igreja, de uma instituição religiosa, não garante a salvação de ninguém. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 14 da sua carta, que sem santificação ninguém verá a Deus. Você vê lá em Atos, capítulo 8, versículos do 9 ao 24, um certo Simão que creu na pregação dos apóstolos, se batizou, vivia para cima e para baixo com os apóstolos, mas não estava liberto também da avareza, né? E Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer para ele: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, se você não se arrepender. Então, meus irmãos, fica a lição para nós, porque Paulo disse que não há um justo sequer, todos pecaram. A Raquel estava presa na idolatria, né? O jovem rico e esse Simão na avareza. O nosso ídolo pode ser um time de futebol, um filho, uma novela, um shopping, né? Tudo aquilo que está tirando a primazia de Deus no nosso coração. E não podemos servir a dois senhores, né? Para Deus nos aceitar, devemos abrir mão da idolatria. Ídolos, meus irmãos, não são só imagens de escultura. Então, que o Espírito Santo possa tirar tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus, né? Nos convencendo, por meio da palavra de Deus, do nosso pecado. Irmãos, não importa o tamanho do pecado, seja uma trave, seja um cisco, ele deve ser tirado, porque cisco também incomoda os olhos de Deus. A partir do versículo 44, o Labão se rende e propõe fazer uma aliança com o Jacó, que logo aceitou e dê testemunha a levantar uma coluna de pedra, como era costume, né? Lembra da aliança de Abraão e Abimeleque sobre os poços de Abraão? Ele fez isso também, né? Qual era o acordo de Labão? Que ele deixaria o Jacó ir em paz, desde que ele jurasse que jamais trairia a Lia e a Raquel com outras mulheres, né? Esperto esse Labão, irmãos. Ele estava era morrendo de medo de Deus, né? E para não ficar mal com seus irmãos, ele propôs algo para se justificar, né? Olha, eu deixei ele ir, mas se ele não prometesse fidelidade às minhas filhas, ele ia ver só. Impressionante, né? Feito o juramento, ambos seguiram seus caminhos, né? Labão beijou suas filhas, seus netos e retornou para Harã. Irmãos, tudo isso seria evitado se o Jacó fizesse como Abraão, ao mandar o seu servo buscar uma noiva para o Isaac, né? Não fosse fugido e se preparasse financeiramente antes de propor se casar, né? E assim pagasse o dote e retornasse logo. Isso serve como reflexão para aqueles que são solteiros, né? Não se precipitem, meus irmãos, em casar sem estarem preparados financeiramente. Tá cheio de Labãos por aí emprestando dinheiro com juros absurdos e depois você vai ter que trabalhar muito tempo só para pagar as dívidas. Esse Labão não era a flor que se cheira há muito tempo, né? Desde os dias de Abraão, quando ele mandou o seu servo então buscar a esposa para o Isaac, ele já agia dessa forma, né? Ele segurou o servo e a Rebeca alguns dias, mas como não havia motivos, né? O servo foi preparado financeiramente, pagou o dote, o Labão teve que liberar a Rebeca. E olha, irmãos, não se esqueçam que estamos falando de uma família e uma família que falava do nome de Deus, mas muitas vezes em vão, né?
Por isso que Deus disse lá no início, né? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Irmãos, não dá certo morar junto dos parentes, né? A união deve ser apenas na comunhão, né? Jamais no espaço geográfico, na mesma casa, no mesmo terreno. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 32. Deus abençoe a todos e até lá!